Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e estamos recebendo com satisfação aqui no estúdio o médico infectologista e diretor de assistência do SAEI-DAN, Dr. Alexandre Naime Barbosa. Entre os assuntos, a gente vai falar a respeito de infecção respiratória do Papa, explosão de casos de dengue e outras coisas mais. Doutor, satisfação em recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Márcio. Muito bom dia a todos os ouvintes da Prever FM. Grande prazer e honra estar aqui nessa quinta-feira. Doutor, ontem nós tivemos a notícia, inclusive, talvez a última notícia como ministra da Anísia Trindade, falando a respeito da vacina contra a dengue produzida pelo Butantan, uma vacina 100% nacional, que a partir de 2026 ela vai ser colocada em efeito aqui no Brasil. É uma grande notícia, né? Márcio, é uma notícia que nós da medicina, da ciência, estávamos esperando há mais de 40 anos. Nossa, 40 anos. Gente. A gente tem que lembrar, né, que a dengue, o Aedes aegypti foi eliminado do Brasil na década de 20, na década de 30, após os esforços do nosso mais eminente e famoso sanitarista Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Então, acho que é legal retomar um pouquinho essa questão histórica. O Aedes aegypti, ele nessa época do começo do século passado, 1910, 1920, ele fazia um estrago imenso no Rio de Janeiro, que era a cidade mais populosa, era a capital, por conta da transmissão da febre amarela urbana. Febre amarela urbana. Que é o mesmo mosquito, né? É o mesmo mosquito que nós temos hoje, mas eu vou explicar que hoje a febre amarela, depois a gente entra nesse assunto, hoje a febre amarela não é transmitida pelo Aedes aegypti, mas naquela época era, porque existia uma concentração muito grande de pessoas infectadas por esse vírus da febre amarela, e o Rio de Janeiro e outras cidades grandes da época, como Recife, eles não tinham, as cidades não tinham condições sanitárias, esgoto a céu aberto, e aí com as mudanças sanitárias e a vacinação que Oswaldo Cruz efetivou naquela época, né, e ele teve o famoso episódio, olha como as coisas voltam na história, né, a revolta das vacinas, houve a revolta das vacinas. Naquela época já. Entre 1910 e 1920, com muita fake news, que na época não tinha esse nome, né? E, enfim. E o Aedes aegypti foi eliminado do Brasil nas décadas de 30 e 40. Então, no governo Getúlio Vargas, já não havia mais Aedes aegypti no território brasileiro, por conta das adequações sanitárias, da reurbanização que foram feitas nas cidades e tudo mais. Mas com a questão de mudança no perfil econômico do país, na década de 60 e 70, houve uma grande migração das pessoas que moravam no interior, nas áreas rurais, para as cidades, a industrialização, e se passou a ter bolsões de pobreza, favelas, acúmulo de lixo, surgiu o plástico, que não existia. Um pouquinho antes já tinha surgido também a borracha, os pneus, que não existia. E o Aedes aegypti adentrou de novo no Brasil na década de 80. Estou contando tudo isso para dizer que desde a década de 80, todos nós lembramos, né? Nós que temos aí na faixa entre 40 e 50 anos, mas os mais novos também já nasceram nessa questão de não juntar água parada, não deixar potinho, não deixar plástico, não deixar pneu, não deixar lixo acumulado no quintal ou nos terrenos da circunvizinhança, porque esse acúmulo de água favorece a proliferação desse mosquito Aedes aegypti, que nas cidades transmite, entre outros, principalmente a dengue, mas também o vírus da chikungunya e o vírus Zika. Então, esse é o grande problema. O Brasil vem perdendo uma batalha já há 40 e poucos anos para o Aedes aegypti, que cada vez avança mais fronteiras. Se a gente considerar 10 anos atrás, não existia Aedes aegypti, por exemplo, em estados mais ao sul, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, norte da Argentina. Daqui a pouco eu vou entrar numa televisão de Rosário, dar uma entrevista para eles. Eles estão tendo uma epidemia de dengue no norte ali da Argentina. Isso era impensável há 10, 15 anos. A mudança climática também ajuda nisso, né? Exato. A fronteira do aquecimento global está cada vez mais indo aos extremos, tanto ao sul quanto ao norte,
dengue, por exemplo, já é um problema real. Transmissão autóctone no Texas, no sul do Texas, no sul da Flórida. Nós tivemos grandes surtos de Zika na cidade de Miami, sul da Espanha, Portugal, as ilhas ao sul da Itália, no finalzinho ali da bota. Então, essa questão do aquecimento global faz com que o Aedes aegypti aumente as suas fronteiras e leva com ele esses vírus que ele transmite, em especial o vírus da dengue. E aí, voltando ao assunto que você começou, Márcio, mas acho que foi legal esse looping histórico, né? Finalmente, e por isso que a gente está comemorando tanto, nós conseguimos uma vacina para dengue. Já temos uma muito boa, que é do laboratório Takeda. São 2 doses, com intervalo de 3 meses, que foi incorporada a partir do ano passado no SUS. O problema é que esse laboratório Takeda, que é um laboratório japonês, ele tem uma capacidade de produção bastante limitada. Por exemplo, em 2024, ele conseguiu entregar 6 milhões de doses para o Brasil, que foi todo o estoque. Todo o estoque. O Brasil comprou todo o estoque. Mas como são 2 doses, 6 milhões dá para vacinar 3 milhões de pessoas. Esse ano compramos 9 milhões de doses, todo o estoque também, mas são 4 milhões e meio de doses. E agora, essa grande iniciativa, que é uma iniciativa que tem várias facetas de comemoração em relação ao avanço tecnológico da ciência no Brasil. Primeiro, é uma vacina desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan. E é uma vacina que é apenas uma dose, o que facilita muito. A pessoa vai lá, toma uma dose e acabou. É uma vacina que funciona também como a outra da Takeda, contra os 4 sorotipos. É fundamental para uma vacina da dengue. E o gargalo era, e é isso que a gente não sabia até 2 dias atrás, a produção. O Butantan tinha declarado a capacidade de produção de 1 milhão de doses ao ano, o que é pouco. Muito pouco. Se considerarmos aí a população brasileira que está beirando os 220 milhões de pessoas. E a notícia que nós tivemos, uma cerimônia no Palácio do Planalto, que envolveu a presença da que está saindo, ministra Nízia Trindade, ela fica até quinta-feira depois do Carnaval, eu junto com o diretor do Instituto Butantan, o Esper Calazo, um colega infectologista, estava lá o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o presidente Lula, foi da parceria com uma fábrica de produção chinesa chamada Science. E essa fábrica, junto com a transferência de tecnologia que o Brasil vai fazer com a China, tem a capacidade de entregar ao ano 60 milhões. Nossa, é um número considerável, né? E aí nós vamos conseguir, a partir do ano que vem, ampliar de forma intensa essa vacinação contra a dengue. Então, se tudo der certo, né, é óbvio que existem vários gargalos, a ciência ela trabalha com assertividade, com segurança. Essa vacina ainda está em fase final de avaliação pela Anvisa. São documentos finais, mas a gente acredita que em abril, maio já teremos a decisão final de segurança e efetividade. Uma vacina, por exemplo, Márcio, que ela impede que você tenha sintomas da dengue, mesmo que você for infectado, em torno de 80%. Então, se pegar 10 pessoas vacinadas, apenas 2 vão ter sintomas. Em relação ao desfecho mais grave, que infelizmente a gente vê bastante, que é a hospitalização e óbito, a redução chega a 90%. Lembrando que o Brasil, ano passado, perdeu 6 mil vidas, morreram 6 mil brasileiros por dengue em 2024. Então, se a vacinação for efetivada como a gente imagina que seja, nós vamos evitar aí mais de 5.500 mortes por uma doença que agora vai ser imunoprevenível. Então essa é a grande notícia da semana. E a notícia ruim é que o carnaval acontece na próxima semana, né? O deslocamento de pessoas vindas para Botucatu, pessoas de Botucatu indo para fora, para os grandes centros, para brincar o carnaval em São Paulo, no Rio, enfim. Esse deslocamento de pessoas, a previsão é que o número de casos aumente, né, doutor?
Eu vou começar discordando de você. Notícia ruim, o carnaval tá chegando. Não. Notícia ruim, não do carnaval. Não do carnaval. Eu sou um folião, já tô com a agenda completa. Já tá com a fantasia pronta. Já tô com a fantasia pronta, mas agora falando sério, né? Realmente. E o que você tocou é um ponto fundamental. O deslocamento de pessoas faz com que, especialmente na dengue, Márcio, haja uma mistura de vírus. Acho que eu já comentei aqui, mas lógico que é importante ressaltar que nós temos 4 sorotipos de dengue. São numerados de 1 a 4. E quando você tem um episódio, por exemplo, pelo sorotipo 2, você só fica com imunidade, você só fica protegido, o seu sistema imunológico só te protege contra esse determinado sorotipo, portanto, você pode ter ainda mais 3 episódios de dengue. Muito curiosamente, ontem eu atendi no meu consultório uma paciente que estava no 3º episódio de dengue. Nesses últimos anos, a partir de 2021, em que nós começamos a ter, no período pós-pandêmico da Covid, aumento do número de casos de dengue, então 21 foi muito ruim, só que 22 foi pior, 23 foi horrível, 24, como eu já comentei, foi o pior de todos. Nós estávamos tendo predominância de circulação do sorotipo 1 e do sorotipo 2. E agora, infelizmente, entrou dentro desse jogo o sorotipo 3. Se a gente olhar ali para cima, para São José do Rio Preto, Barretos, Jales, Ribeirão Preto, nós vamos ver grandes manchas nesse ano, nessas 5, 6 primeiras semanas do ano, de explosão do número de casos. Inclusive, São José do Rio Preto está em estado de emergência por conta principalmente da circulação do sorotipo 3. Na verdade, o estado de São Paulo inteiro, o nosso governador Tarcísio Meira, muito acertadamente, declarou estado de emergência, porque nós já ultrapassamos a curva de considerar o cenário como epidemia. Então, nós já estamos com mais de 300 casos por 100 mil habitantes no estado de São Paulo. Lógico que isso não é linear, isso não está acontecendo com tanta intensidade aqui no município de Botucatu e nas circunvizinhanças, mas cidades, por exemplo, como Serquilho, Bofete, que acho que a audiência Conchas também, tivemos 2 mortes em Conchas já. Exatamente. São cidades que são mais quentes que Botucatu. Botucatu ainda tem a questão do vento, tem uma questão que nós temos que falar, eu sempre falo isso, né? Da assertividade da Secretaria de Saúde Ambiental na vigilância das casas, os nossos agentes de saúde fazendo toda uma vistoria, limpando lixo, e tudo isso reduz muito em Botucatu o impacto da dengue. Mas fato é que o estado de São Paulo inteiro está sob estado de emergência em saúde pública pelo vírus da dengue. E isso que você contou, por exemplo, vem para cá uma família de Rio Preto ou de Ribeirão, traz o sorotipo 3 que ainda nós não temos. Não está circulando. Aqui está circulando principalmente o sorotipo 1. E aí pessoas que já tiveram dengue pelo sorotipo 1 podem se infectar pelo sorotipo 3. Essa é a grande preocupação. O que fazer agora? Agora, neste momento, fevereiro, finalzinho, né? Hoje é o penúltimo dia de fevereiro, o que nós temos que fazer é lutar contra o vetor. Eu peço, por favor, que todo mundo que estiver escutando reserve 5 a 10 minutos do seu dia. Pouco tempo, 5 a 10 minutos é o tempo que você fica lá rodando o feed do Instagram, do TikTok. Dê uma olhada no seu quintal, dê uma olhada no seu telhado. Hoje em dia um monte de gente tem drone. Dá uma olhada, vê se não tem foco do Aedes aegypti. Nós estamos com calor intenso e está chegando uma onda de calor amanhã. E aí é ideal para a eclosão dos ovos. Os ovos do Aedes aegypti eclodem principalmente numa temperatura média entre 25 a 29 graus. E nós estamos tendo calor à noite. À noite está fazendo isso. Essa noite foi terrível. Exato, e vai ser pior, o carnaval inteiro. E aí o mosquito ele se prolifera com maior intensidade. Eu não sei se essa informação todo mundo tem. A via de mais comum transmissão é aquela mais tradicional. A mosquita, que é sempre a mosquita fêmea do Aedes aegypti, pica, por exemplo, o Márcio. Vamos imaginar que o Márcio esteja com dengue. Deixa eu picar a Juliana, eu não. Picar a Juliana. Pica a Juliana, que está com dengue. Valeu. Não sei se é sono ou dengue, que ela está agora, mas enfim. Aí pica a Juliana e depois
vai lá e pica eu ou você e transmite o vírus. Essa é a forma mais comum. Mas também, o vírus da dengue, como ele se adaptou tanto ao Aedes aegypti, quando a fêmea coloca os ovos, o vírus fica dentro dos ovos. E os mosquitos já nascem carregando o vírus. Então, pensa na dificuldade de controlar uma doença que tem esse modo de transmissão. Por isso que há muito tempo, o Leandro, que é aqui da nossa assessoria, sabe disso. Eu falo isso há mais de 15 anos. O único modo de eliminar realmente dengue como um problema de saúde pública no Brasil, é lógico que a gente tem que continuar lutando contra o Aedes, mas é a vacinação. Só com isso, porque é muito difícil realmente, né? É um mosquito que se adaptou de forma a, por exemplo, resistir, não aqui na cidade de Botucatu, mas, por exemplo, em Goiânia, o fumacê, o inseticida usado, não funciona mais. Ele é completamente resistente. Ele mudou a trajetória de voo. Se você pega um pernilongo comum, né, o Culex ele voa em linha reta. É muito fácil você matar, porque ele levanta voo aqui, ele vai voando em linha reta, você já calcula, vai dar e dá um tapa e mata. O Aedes não. Tenta matar um Aedes aegypti. Ele voa de forma errátil, de forma aleatória. Ele vai mudando toda hora a trajetória dele para escapar, por exemplo, de possíveis também, né? Predadores, de ameaças. Então é realmente muito difícil. Então a vacina, por isso que é tão importante essa notícia da vacina do Butantan, que chama Butantan DV. Ela vai ser então produzida com transferência de tecnologia com esse laboratório da China, e nós vamos conseguir a priori, né? São sempre notícias políticas, e a gente sempre fica, não com o pé atrás em relação à desconfiança, mas torcendo que dê certo, né? 60 milhões de doses entregues para 2026, com mais 60 para 2027, o que já vai dar para vacinar metade da população brasileira num espaço aí de 2 anos. Uma vacina que, a priori, vai ser oferecida para o público entre 2 anos de idade até 60 anos, porque é uma vacina de vírus enfraquecido, atenuado. E os estudos com população 60 a mais ainda estão sendo feitos. A gente vai comentar daqui a pouco a notícia do Papa, que tem tudo a ver com essa da dengue, em relação à imunossenescência, né? Com o passar do tempo, o sistema imunológico, o sistema de defesa vai ficando mais fraco. E aí vacinas atenuadas, vacinas enfraquecidas, têm que ser aplicadas com maior cuidado. Entendi. Uma vez que as pessoas tomem a vacina de dengue, quanto tempo até diminuir realmente os casos no Brasil? Quando nós tivermos, por exemplo, mais do que 40% ou 50% da população vacinada, nós vamos conseguir já ter um impacto em relação ao número de casos, Juliana, por conta da diminuição do reservatório. Dengue é uma doença em que o vírus só é encontrado em seres humanos. O único reservatório de qualquer um dos 4 sorotipos é o ser humano. Então, a partir do momento que você consegue extinguir, consegue eliminar todas as pessoas através da vacina, que elas não estejam virêmicas, não tenham dengue, você já não tem mais transmissão do vírus. Então, você consegue eliminar esse problema como uma questão de saúde pública. Então, a gente imagina que nos próximos 2 anos, se tudo isso que foi prometido, que foi anunciado, acontecer realmente, já tenhamos um impacto muito importante até o final de 2027. E é uma vacina que tem tudo também para ser ampliada, essa faixa que eu falei, acima de 60 anos. E quem sabe até o final da década a gente já consiga comemorar isso, né? De ter uma população com 80%, 90% de vacinação e não ter esse cenário trágico. Ano passado, repito, foram 6 milhões de casos com quase 6 mil óbitos. Terrível, né? Bom, são 7h21, nós estamos conversando com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, médico infectologista. Nós vamos fazer um intervalo, vamos tomar uma água e já já nós voltamos com a nossa entrevista. Aqui na Prever FM a gente sabe o que toca no mundo todo. As mais tocadas em toda a parada mundial. Top 5, 1 da tarde, logo depois do seu almoço. Prever FM.
Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no Grupo Depósito de Tintas. São 6 lojas na região, todas com uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, Anjo, Coral, Souvenir, Real, entre outras. O Grupo Entrevista. 7h23, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Você acompanha pelo site preverfm.com.br, acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pode interagir também pelo nosso WhatsApp 3440-1009. Estamos conversando hoje com o médico infectologista Dr. Alexandre Naime Barbosa. Dr. Alexandre, o mundo inteiro tem vivenciado a situação do Papa Francisco, né? Muita gente em oração pelo Papa, o Papa já com 88 anos, passando por diversas situações complicadíssimas, e o Papa argentino, que tem, desde quando padre, um trabalho social muito grande, né? Periferia de Buenos Aires e tudo mais, e naquela época, quando um jovem padre ainda, ele foi acometido de tuberculose. Isso tudo pode ter alguma relação com o que o Papa está vivendo hoje também, doutor? É o que a gente chama de saúde global, né, Márcio? O Papa, que é argentino, um dos poucos argentinos que a gente gosta, né? É, verdade. Mas ele é uma pessoa muito querida, uma pessoa com uma sabedoria imensa, com uma benevolência, com ensinamentos fantásticos, e por isso, por essa doação, ele viveu muito tempo, entre os 30, 40, 50 anos, junto às camadas mais pobres da cidade de Buenos Aires, as favelas de Buenos Aires, e todo lugar que tem um adensamento de pessoas, onde as pessoas moram muito perto, com condições sanitárias ruins, com baixo acesso ao serviço de saúde, a tuberculose está presente. Entendi. Mesmo em países ricos, mesmo nos Estados Unidos, Alemanha, qualquer lugar que você for onde tiver muita gente com pouco acesso à saúde, vivendo muito próximo, você vai ter tuberculose. E pelo Papa Francisco, então, na época, trabalhando lá na paróquia da periferia de Buenos Aires, ele foi acometido de tuberculose de uma forma grave e precisou ser submetido a um procedimento que chama pneumectomia. Ele retirou uma parte do pulmão e ficou bastante danificada pela tuberculose. E por isso, ele sempre foi um pneumopata, uma pessoa que tem uma capacidade respiratória menor que as outras. Ele não tem uma parte do pulmão. E agora, nessa questão atual, que ele já está com 88 anos, existe a questão que eu comentei com você, da imunossenescência, o sistema de defesa, nosso sistema de vigilância, né, imune, vai ficando cada vez mais fraco. É muito curioso saber que nós temos um exército de defesa dentro da gente, chamado sistema imunológico. Ele é composto dos mais variados soldados, desde soldado raso a general, marechal, coronel, são chamados os leucócitos, né? Os neutrófilos, os linfócitos, os basófilos, monócitos, e uma série de ferramentas, como se fossem mísseis, anticorpos, fatores de complemento. Então é todo um exército com aeronáutica. Uma grande defesa, né? Só que o problema é que quando você passa dos 60 anos, mas principalmente a partir dos 70, 75 anos, esse sistema de defesa vai ficando cada vez mais fraco por conta da questão da idade. Todos os nossos órgãos e sistemas vão perdendo função com o passar da idade. E não foi diferente com o Papa Francisco. E aí, ele foi acometido no começo do ano por uma infecção respiratória viral, que é muito comum em idosos, causada por um vírus chamado vírus sincicial respiratório, VSR, um vírus muito comum em crianças neonatas, crianças que acabaram de nascer, é a principal causa de óbito de crianças aqui no Brasil recém-nascidas, mas também muito comum em idoso. O que esses dois extremos de idade têm? Sistema de defesas com problema. Os neonatos, porque não têm uma maturidade do sistema imunológico, e os idosos por essa questão que eu comentei da imunossenescência, agravado ainda no caso do Papa pela falta de um pedaço do pulmão. E aí, esse vírus sincicial respiratório, ele causa principalmente um fenômeno chamado bronquiolite, que é uma infecção, uma inflamação das vias aéreas superiores. E com isso, ele teve uma infecção polimicrobiana, porque imagina os brônquios todos inflamados, todos cheios de secreção, aquela tosse carregada.
é a porta de entrada para bactérias. Isso se chama, o que a mídia colocou, infecção polimicrobiana, é quando você encontra vírus e outros agentes infecciosos ao mesmo tempo. A gente faz um exame que se chama painel genético respiratório, na qual a gente recupera o genoma de vírus, de bactérias, de patógenos que estão ali presentes na mucosa respiratória, tanto do trato respiratório alto quanto baixo. E no caso do Papa Francisco, foi isolado, além desse vírus, bactérias, e aí ele evoluiu com essa pneumonia dupla, ou seja, pneumonia em ambos os pulmões, levando em consideração que ele não tem um pedaço de pulmão. Por isso que ele ficou tão grave. Né? Não necessitou de intubação, de ventilação mecânica, mas chegou perto. Entendi. Por conta da idade ainda teve uma questão de repercussão renal, mas agora nos últimos dias, por conta do tratamento assertivo, do uso de antibióticos, ele está melhorando, já a questão renal já se resolveu. Mas veja que em pessoas de maior idade, por conta dessa questão da imunossenescência, essas infecções respiratórias que começam sempre com um vírus. Não é diferente, pode ser o vírus da influenza, isso a gente tem a vacinação, pode ser o vírus da Covid. Essas infecções respiratórias complicam na sequência com infecções bacterianas, que são as chamadas infecções polimicrobianas. E hoje, Márcio, a gente estava falando da vacina da dengue, a gente tem vacina para todas essas doenças. Nós temos vacinas contra o vírus da gripe, a influenza, que é feita em campanha, daqui a pouco já vai começar. Nós vamos antecipar a campanha para março, abril, o Ministério da Saúde vai começar a antecipação da vacina da gripe, já fica aí o alerta para a população 60+, e para quem tiver indicação. Temos a vacinação regular para a Covid, contra o SARS-CoV-2, que na população 60+, deve ser feita uma dose a cada 6 meses, 2 doses por ano. E, finalmente, chegou a vacina contra o vírus sincicial respiratório, VSR. Uma vacina que não existe no sistema público ainda para idosos. Foi recentemente aprovada para gestantes, mas que as pessoas podem procurar nas unidades privadas, nas clínicas de vacinação. Porque principalmente pacientes com comorbidade, principalmente pneumopatas, como o Papa, sofrem demais com essas infecções respiratórias. E a dificuldade, né? O Papa recebe gente do mundo inteiro, né? Chefes de Estado e tudo mais, tem contato. Eu acho que agora, se o Papa realmente se recuperar, a gente torce sempre para isso, né? A restrição, inclusive, de visitas e tudo mais deve ser muito grande, né? Em virtude até das comorbidades e toda a deficiência respiratória que o Papa possui, né? Até para a gente falar um pouco sobre o medo que as pessoas têm da vacina, algumas vezes, queria que você explicasse um pouco como é o processo de produção de uma vacina, para a gente saber o porquê que é seguro. Então, Juliana, as vacinas, quando a gente fala de vacina, nós estamos falando de vários produtos diferentes. Para cada tipo de patógeno, existe um modo de produção distinto, porque como eles são muito diferentes entre si, vamos falar dos vírus respiratórios e o da dengue, né? Falar desses 4, por exemplo, da influenza, falar da vacina contra a Covid, do SARS-CoV-2, falar do vírus sincicial respiratório e o da dengue. Algumas vacinas, elas utilizam o vírus atenuado, é o vírus vivo enfraquecido, que é o caso, por exemplo, da vacina contra a dengue. Então você pega um vírus em laboratório, deixa ele fraquinho, sem fatores de virulência, ele não consegue ou dificilmente ele vai levar a uma doença, e ele mimetiza, ele faz de conta que é o vírus de verdade, e o sistema de defesa nosso fabrica todas as respostas que precisa, por exemplo. Produz anticorpos, deixa todas essas células de defesa que eu comentei já alertas caso haja uma infecção pelo vírus real. Então, a vacina da dengue segue esse modelo. A vacina contra a febre amarela também é de vírus atenuado, de vírus enfraquecido. Já as vacinas para vírus respiratórios, elas seguem outros modelos. Elas seguem modelos de apresentação de antígenos, que podem ser feitos de diversa forma. Por exemplo, as vacinas contra influenza, contra a Covid e contra vírus sincicial respiratório, elas mostram subunidades, pedaços, fragmentos desses vírus para o sistema imunológico, por exemplo, do SARS-CoV-2 contra a Covid, um pedacinho da spike,
que é aquela proteína que fica na estrutura externa do vírus. Então, cada tipo de vacina mostra um pedacinho do vírus para o sistema imunológico, e o sistema imunológico produz principalmente anticorpos que vão estar prontos para neutralizar esse vírus quando ele entrar na célula. As vacinas contra vírus respiratórios não usam vírus enfraquecido, e sim pedaços de unidade. Por isso não existe infecção por vacinas de vírus respiratórios. Doutor Alexandre, outro dia uma pessoa comentou aqui com a gente a respeito da campanha de vacinação contra a Covid. Nós estamos tendo os casos de Covid não terminaram, minimizou, diminuiu e tudo mais. Nós tivemos em São Manuel recentemente aí 35 novos casos, enfim. Uma nova explosão, né? Essas campanhas, por exemplo, quem tomou a vacina em abril do ano passado, essa pessoa já não deveria tomar uma outra dose? Nós estamos quase em março de 2025? Depende da faixa etária. Depende da faixa etária e depende também das comorbidades dessas pessoas. Então vamos lá, vacina contra a Covid. Quem deve tomar a dose de reforço? De forma semestral, a cada 6 meses. Pessoas acima de 60 anos, por conta dessa questão que eu comentei da imunossenescência. E quem tomar de forma anual? Pessoas com comorbidade, por exemplo, pneumopatas, diabéticos, hipertensos e pessoas com imunossupressão, que foram submetidos a transplantes, por exemplo, transplante renal, transplante cardíaco, ou tiveram tratamento com quimioterapia para linfoma. Esses grupos devem fazer de forma anual. Gestantes também são pessoas que devem ser imunizadas porque durante a gestação existe um período de imunossupressão. Então não existe mais para a população em geral, pessoas com menos de 60 anos, que não tenham comorbidade, necessidade de vacinação. Se você fez o esquema básico com uma dose de reforço, você está vacinado. Mas para essas pessoas que são chamadas de grupos especiais, incluindo as crianças, porque as crianças precisam ter o esquema básico, sim, é necessário a vacinação. Se a pessoa não tiver comorbidade, não tiver acima de 60 e de repente for numa unidade de saúde querendo tomar a vacina, ela não vai poder? Não é que não vai poder, não está indicado. Não está indicado. Toda medida em medicina tem a relação custo-benefício. Então você não vai dar vacina ou medicação se você não tiver o benefício de fazer aquela intervenção. Então, em pessoas de 18 a 59 anos, que não tenham comorbidade, não são imunossuprimidas, não têm doenças de base e que já tem, veja bem, que já tenha o esquema prévio feito. Não há necessidade, porque o vírus que circula atualmente do SARS-CoV-2, a subvariante da Omicron, ele não causa doença grave nessas pessoas que não têm comorbidade. Agora, isso muda completamente quando eu falo do mesmo vírus em pessoas com mais de 60 anos e com comorbidades ou imunossupressão, ou crianças ou gestantes, porque essas pessoas são consideradas imunossuprimidas. Esse é o ponto. Existe uma regulamentação, é muito fácil procurar isso na internet, é só colocar calendário, vacina, Covid, Ministério da Saúde. Essas regras estão bem claras. A maioria, então, das pessoas precisa de um reforço anual, essas de grupos especiais, e os idosos a cada 6 meses. Entendi. O fato de uma pessoa já ter sido infectada pelo vírus da Covid-19 impede que ela seja infectada novamente? Ótima pergunta, Juliana. E eu vou além. Não impede, e também a vacina, e é uma coisa que a gente tem que discutir com toda assertividade. A vacina contra a Covid, assim como a da gripe e a do vírus sincicial respiratório, o objetivo principal, e isso foi um motivo de polêmica muito grande, mas para nós é super tranquilo discutir, não é evitar a infecção, é evitar a gravidade da infecção. Então, é clássico, a gente ouviu essa vida inteira, né, Márcio? Eu tomei vacina da gripe, mas tive gripe. Ótimo, você não morreu de gripe. A ideia é essa. Gripe, influenza, uma doença que mata. Nós tivemos um caso emblemático, acho que foi há uns 5, 7 anos atrás, um rapaz jovem conhecido da cidade que morreu de influenza. Então, gripe mata, Covid mata,
Vírus sincicial respiratório, que é esse vírus que o Papa teve, mata. A ideia das vacinas contra vírus respiratórios é evitar a gravidade. Você tem os sintomas iniciais, por exemplo, você tem a Covid leve, mas reduzem cerca de 80% a 90% a chance de você precisar de hospitalização ou mesmo ir a óbito por Covid. O ano passado, nós tivemos no Brasil os mesmos 6 mil óbitos, igualzinho o número de óbitos que a gente teve de dengue, foi de Covid, em pessoas não vacinadas, pessoas que não estavam com a vacinação em dia. Então, continua sendo uma vacina essencial. Obviamente, e por conta até mesmo do que o Brasil fez em relação à vacinação, ainda que pudéssemos ter feito melhor, o Botucatu foi exemplo, nós não estamos mais naquele período da Covid-19 como uma doença com grave impacto em saúde pública. Mas essas populações mais vulneráveis precisam continuar com a vacinação em dia. Doutor, já no finalzinho do nosso bate-papo aqui, vamos falar de novo na expectativa do carnaval, do encontro de pessoas, de parentes de várias partes do estado, do Brasil, enfim, e tudo mais. De repente vai todo mundo para a praia, num ambiente fechado, aluga lá um apartamento reduzido em termos de dormitórios, enfim. O que essas pessoas devem fazer, doutor, para evitar realmente uma dengue, para evitar realmente Covid, para evitar qualquer tipo de doenças infecciosas? Então eu vou separar em 3 partes, né? Vou falar um pouquinho sobre dengue, vou falar um pouquinho de doença respiratória, vou falar uma coisa super importante, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Também. Vamos por blocos de carnaval agora. Blocos de carnaval, ótima ideia. O bloquinho da infecção respiratória. Vamos começar da dengue. A dengue, as pessoas devem, ao chegar no local onde elas vão curtir o carnaval, fazer uma varredura. Limpar todos os locais onde você possa ter acúmulo de água, lembrar do telhado, dessas questões de calha, caixa d'água destampada, fazer um mutirão antes de colocar a cerveja. Enquanto vai colocando a cerveja para gelar, alguém fica responsável por fazer a vigilância desses focos. É isso. E isso é muito importante, queria frisar. A qualquer sintoma suspeito de dengue, qualquer pessoa que comece com febre abrupta, febre que começa de repente, febre alta, a dengue começa já com 38,5, 39, já vem de repente. A pessoa está bem assim, está conversando e começa febrão, dor no corpo, dor atrás dos olhos, essa pessoa imediatamente vai procurar atendimento médico, nem que tenha o bloquinho da Ivete Sangalo na hora seguinte. Porque dengue, repito, dengue mata. E uma dengue bem diagnosticada nas fases iniciais, um diagnóstico precoce de dengue, feito um bom segmento, um bom acompanhamento, a chance de óbito é praticamente zero. Existem os casos que vão precisar ficar internados, outros não. Então, esse é o primeiro recado. Vamos falar das infecções respiratórias. Vai todo mundo viajar para um apartamento lá em São Vicente, ficar todo mundo junto. Não tem problema. Mas, se alguém tiver com tosse, dor de garganta, espirrando, com febre, essa pessoa deve ter o respeito, a dignidade de falar, olha, infelizmente eu estou doente, eu não vou ficar aqui junto com vocês, porque senão... Use máscara também. Nesse caso, máscara não vai adiantar num ambiente tão fechado. A pessoa tem que deixar de ir. É uma cultura que a gente não tem muito aqui no Brasil. Os orientais, os japoneses, os chineses fazem muito isso. Se você está doente, você não sai de casa. Para você não passar. Não leva seu filho, né? Se o seu filho está doente, né? Não leva na creche com o menino espirrando, tossindo, com febre. Contaminar os outros. Vai contaminar todo mundo. E vamos falar um pouquinho, que eu acho super importante, né? Porque o carnaval tem disso, e é muito legal que a gente tenha a questão de responsabilidade na hora do ato sexual. Né? O sexo é uma coisa importante, o sexo faz bem para a saúde, faz bem para a saúde mental, para a saúde física. E a gente sabe que nessa época do ano as pessoas baixam um pouco a percepção de risco. Então, sempre que possível, usar o preservativo peniano ou o preservativo vaginal, ter consigo os preservativos. Caso você tenha o preservativo e você não use o preservativo, lembrar que existe a profilaxia pós-exposição para o HIV e outras ISTs. Márcio, Juliana, são 72 horas. Você está lá no bloquinho de carnaval no domingo, acabou conhecendo uma pessoa, teve sexo desprotegido, não vai mais ver a pessoa. Aconteceu, acontece, não tem sem julgamento nenhum. Você tem 3 dias para procurar atendimento médico,
você vai receber 2 comprimidos por dia, por 28 dias, e a chance de você adquirir HIV é 0. E também se faz profilaxia pós-exposição, não só para HIV, a gente dá uma olhada na carteirinha vacinal, se precisar, faz para hepatite B, também faz para sífilis, faz para gonorreia e clamídia, e mesmo que você tenha se exposto de forma desprotegida, você não adquire essas infecções sexualmente transmissíveis, que pode ser um fardo para a sua vida toda se você não tomar esse cuidado. Então, primeiro, use camisinha. Não rolou? Não deu para usar? Profilaxia pós-exposição. Aqui em Botucatu, nós temos esse atendimento lá no site de infectologia, Domingos Alves Meira, de profilaxia pós-exposição. Funciona todos os dias em horário comercial. Fora do horário comercial, à noite, durante feriados, final de semana, funciona no próprio pronto-socorro da Unesp. Isso está amplamente disponível já há bastante tempo, há mais de 15 anos, e é uma coisa muito interessante. E para aquelas pessoas que já planejam, né? Se bem que a gente está chegando agora no carnaval, não vai dar tempo, mas que sabem que não conseguem usar o preservativo, ainda tem a questão da PrEP, da profilaxia pré-exposição, que é você tomar um comprimido todos os dias para não se infectar pelo HIV. Então veja, a gente tem uma mandala, um cardápio de opções para você poder curtir o seu carnaval com toda o que você quiser fazer, com responsabilidade. Doutor Alexandre, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no primeiro Jornal da Prever FM. Mês que vem contamos com a sua presença aqui de novo, sempre atualizando, porque essa questão de saúde, bem como a economia, tem atualização todo dia, né? Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço o espaço, Márcio, Juliana, e fica aí o recado de curtir a folia do carnaval com responsabilidade para todo mundo. Muito obrigado. 7h44, vamos ao intervalo, já a parte final do primeiro jornal.